Olá, tudo bem? É um prazer estar com você. Começo de ano, nós estamos em dia 3, né? Começo de ano, aquela curiosidade pairando no ar. Como vai ser o ano de 2022? Será que vai haver alguma catástrofe? Será que vai ser tudo muito bom? Quem vai ganhar as eleições? Enfim, será que vai ser tudo bom para mim? Será que vai ser tudo bom para todo mundo? Fica aquela expectativa no ar. E o que as pessoas fazem? Recorrem às previsões. Vamos olhar as previsões, vamos ver o que está dizendo o meu signo, o orixá. Enfim, todo mundo corre atrás de previsões, daquelas que, às vezes, que atendam realmente as suas expectativas. Aquelas que não atendem, as pessoas acabam deixando de lado, né? Se você é uma dessas pessoas que tem essa curiosidade todo começo de ano, mesmo que seja só no comecinho do ano, depois esquece e toca a vida, eu gostaria de dar a você a minha contribuição, ok? Eu sou o professor Wagner Klein e este é o canal Sob Nova Visão. Se você gostar do nosso assunto, gostar do que nós vamos debater aqui, dá o seu joinha, se inscreve no canal, tá ok? E também acessa o sininho para que você tenha novos vídeos sendo mencionados para vocês, indicados para vocês, tá bom? Então vamos lá para a nossa conversa. A gente sabe que previsão, o que é uma previsão? É aquilo que você acredita que vai acontecer. E por que você acredita que vai acontecer aquilo? Porque você se baseia em alguma ideia inicial. Mas tem aqueles videntes que não se baseiam em nada, simplesmente eles enxergam, visualizam, tem uma visão do que vai ser o mundo lá na frente, que vai acontecer, mas tenha certeza de que todas essas expectativas estão sendo frutos de um subconsciente que já foi impregnado de alguma forma com alguma influência pré-existente, tá? Uma influência pré-existiu para que ele pudesse ter aquela visão. Não faz muito sentido se ter uma visão que não seja absolutamente do nada, tá? Então, todo ano começa a gente ter aquela vontade de saber como é que vai ser o ano, e a gente realmente vai lendo, vendo, né, ouvindo o que outras pessoas vão postando, o que as outras pessoas acham, o que as pessoas acreditam. E aí eu tenho acompanhado alguns astrólogos, alguns pessoas que são do candomblé, falando sobre os orixás do ano, pessoas que falam sobre cabala, numerologia, enfim, cada um, dentro da sua área de conhecimento, faz a sua interpretação. Com a sua interpretação, faz as suas previsões. Então, o que eu quero fazer aqui também é uma contribuição para você, né? Ter mais uma opção de compreensão de como está, né, no nosso momento, né? Para que você tenha aí essa tomada de decisões para você tomar na sua vida, né? Seguir na sua vida. Então veja bem, o que eu quero fazer? Falar aqui, né? Eu quero falar para vocês, mas é sempre com base na própria astrologia mesmo, que é justamente a área do conhecimento que eu realmente sempre me identifiquei, né? Mas assim, quando eu começo a falar sobre isso, eu gosto de enxergar a coisa do macro para o micro, do macro para o micro, do geral, né? Do macro para o micro, do geral para o particular. Quer dizer, é uma visão da pedagogia da Gestalt, né? Ou seja, você tem, como a gente normalmente vê a nossa vida, você quando entra num lugar, ou quando você vai assistir um filme, ou quando você conhece pessoas novas, você tem uma visão geral daquilo, daquela pessoa, daquele local, daquele livro, daquela história. E a partir daí você começa a reparar nos detalhes. Como você vai ver uma pintura, você olha para uma pintura, você fala, aquela pintura é bonita, é uma paisagem. Aí você começa a olhar para a paisagem, começa a verificar aos poucos as partes que compõem aquela paisagem. Você não parte do particular para o geral, você sempre parte do geral para o particular.
Inclusive eu faço isso nas minhas aulas, né? Eu ensino física e gosto, e também ensinei ciências durante muito tempo. Então a gente olha uma visão geral da coisa e depois a gente vai para o particular, tá? Então o que eu quero fazer aqui? Aqui está uma representação, dá para ver que é mania de professor, foi luzinha e giz aqui, né? Não procurei outro recurso. E aqui o que eu estou trazendo? Estou trazendo aquário aqui no ponto mais alto e poderia ser qualquer outro signo, tá? Então essa disposição aqui do mapa poderia ser qualquer signo aqui em cima ocupando o meio do céu aqui, tá? Mas tem uma razão específica para eu escolher aquário aqui. Já vou entrar nesse detalhe. Veja que isso aqui serve para o mundo inteiro. Não é só para o Brasil, para São Paulo, para Taboão da Serra, ou para uma pessoa que está nascendo agora. Não é isso. A visão não é o particular, a visão é o geral. Então, a visão geral está nos dizendo que aqui é o mapa celeste. Então, colocando aquário aqui em cima, tem um objetivo de destacar a presença de Saturno aqui no meio do céu. E por que Saturno, né? Então veja, a cada 36 anos, por isso que eu estou falando do macro para o micro, a cada 36 anos existe um astro que dá a tendência para aqueles 36 anos, a tendência das ocorrências para aqueles 36 anos, tá? Então, por exemplo, na década de 70, né, na década que eu nasci, 60, 70, nós estávamos na regência da Lua. Aí passou para a regência do Sol, nos anos 80, e aí houve uma grande modificação no comportamento da civilização. Houve uma expansão, a arte, que era um negócio predominante na época da Lua, começou a dar uma minguada. Começou a vir o quê? O comércio, os negócios, a industrialização com uma pegada mais forte, né? A parte econômica, os crescimentos gerais, que é a presença do Sol. Mas acabou, a regência do Sol acabou. Acabou quando? Em 2016. E aí começou a regência de Saturno. Agora, se enquanto na regência do Sol, toda a civilização, todas as indústrias, todos os empreendimentos sociais tiveram um boom de crescimento, agora em Saturno começa, agora não, desde 2016 para cá, começa o que? A podar isso, começa a minguar. Saturno é como um grande filtro, tá? Ele é um grande funil também, né? Pode pensar um grande filtro e um grande funil. Então, muita coisa entra, mas pouca coisa vai ter que sair do outro lado lá. Muita coisa vai filtrar e ser jogado fora, e só vai passar por esse funil realmente as coisas que realmente são importantes para a nossa sociedade, para a nossa sobrevivência. Então Saturno, por isso ele é considerado um planeta maléfico, tá? Porque tudo mingua. Né? Tudo que você vai pensar em fazer, que você vai começar sob a energia de Saturno, você tem que lembrar o seguinte: todos os euforismos que você pode acrescentar naquilo, todas as grandes emoções vão todas passar por um filtro. E vai seguir só aquilo que realmente lhe é importante. Mas o que se sabe que lhe é importante? Aquilo que é vital. Saturno representa não só o plantio, como a sua colheita. A hora que você tem que separar o joio do trigo. Né? Separar as melhores sementes para replantar, separar as sementes que você vai poder vender e separar as sementes que você tem que descartar. Ok? Então essa é a consciência saturnina. As coisas que começaram, né, mesmo que comecem agora, mesmo dentro da regência de Saturno, que começam erradas, que começam com base na imoralidade, que começam com base na falcatrua, que começa com base no vou levar vantagem sobre fulano, sobre ciclano, essas coisas tendem a começar e apagar rapidinho. Por quê? Porque isso não é dignificativo, né? Não é uma coisa que realmente mereça, né, que dê uma contribuição para a consciência. Então Saturno está trabalhando em cima das consciências. Tudo aquilo que se construiu e que se construiu em uma base ruim, uma base inadequada, vai ruir. E o legal de tudo é que as coisas vão ruindo e vão sendo bem explicitadas por que elas estão ruindo. Né? O que de mal está sendo jogado fora?
O que de mal não pode seguir na sociedade. E é muito legal isso, né? Porque se a gente aplicar isso para a nossa política, a gente começa a ver que é uma grande verdade, né? Uma grande verdade isso que que eu estou falando para vocês aqui. Nós tivemos um Brasil que cresceu estupendamente aí, né? Nas décadas atrás aí, e passou a ser dos países mais ricos, né, do planeta. Mas de repente houve uma transformação, uma coisa mal feita, uma coisa mal intencionada, e aí o Brasil começou a cair numa situação de desmanche, né? Mas um desmanche onde alguns estavam sendo muito favorecidos, até hoje são, né? E em detrimento de quem? Da população. A população que está aí hoje, né, no ápice da sua dificuldade, né? Bom, nesse período, o que acontece? O povo, de uma maneira geral, a população, de uma maneira geral, revoltada com tudo, colocou aí no governo, né, uma pessoa que não tinha a menor capacidade para dirigir. Mas veja como as coisas são bem saturnianas, né? Eu coloquei lá uma vez no Facebook, lá em 2016, 2017, que a gente ia passar por isso, né? Que a gente era o momento da gente apertar o cinto, em que aquele que fez a coisa errada vai ter que pagar o que fez errado, e que serão anos difíceis, mas que no final vai sobrar o que de importante, de saudável, vai ter que continuar. E veja, nada das coisas que aconteceram no Brasil teriam acontecido se não fosse pela regência saturniana. Veja que, por exemplo, eu acabei de falar, né? Se no governo viesse uma pessoa que não soubesse, vamos dizer assim, que soubesse continuar governando e sacaneando o povo sem deixar nada às claras, ia ser mais difícil das coisas acontecerem como aconteceram. Mas precisou de uma pessoa sem menor escrúpulo, né? Para que ficasse claro que a coisa não é bem assim. Né? Então, uma pessoa que acabou deixando que, através das investigações que foram feitas, aparecesse diversos podridões que tem no nosso sistema de governo, a começar pelas falcatruas no Ministério da Saúde. Veja bem, ali, né? Onde cuida da saúde do povo, está ali. Depois a área econômica, é o escândalo que a gente vai descobrindo, foi ficando claro para todo mundo, né? E também não deixando de também mencionar a questão da comunicação, né? Deixando claro para a grande maioria do povo, grande maioria que eu digo é bem grande maioria mesmo, né? Tirando 15% da população que ainda permanece na obscuridade do negacionismo, né? Os outros 85% estão bem esclarecidos com relação ao que está acontecendo no país e que provavelmente vão dar um basta definitivo nisso. Por que eu estou sendo tão otimista nessa conversa? Então vamos lá. Saturno está aqui no meio-céu. Eu coloquei aqui no meio-céu. Mas em que signo que Saturno está? Saturno está no signo de Aquário. Então veja, toda essa bagagem trazida por Saturno, todo esse filtro, está nas áreas de domínio de Aquário. E quais são essas áreas? Principalmente no lado humano, na relação humana. Se Saturno em Capricórnio estaria regindo perfeitamente as estruturas governamentais, as estruturas educacionais, as instituições econômicas do país, né? Saturno aqui em Aquário está voltado mais para as relações interpessoais, né? As relações, não interpessoais, as relações pessoais, tá? Relações, a humanidade, como ela caminha, né? E Aquário, deixa eu deixar bem claro aqui, a ideia de Aquário não é uma ideia explicitamente humanitária, é uma ideia lógica, né? Se eu quero o bem, eu tenho que fazer o bem. Eu não posso fazer o mal e querer o bem. É uma coisa lógica. E que é na regência de Saturno que a gente enxerga isso, porque Saturno é plantio e colheita. Plante maçã e você colhe maçã. Plante goiaba, você colhe goiaba.
né? Se você plantar o bem, você colhe o bem. Se você plantar o mal, você não vai colher o bem de jeito nenhum, você vai colher o mal. Então é essa visão, né, que se torna bem simples na cabeça, né, das pessoas quando sobre uma certa influência de Aquário. Inclusive a natureza também ganha com isso, porque embora Aquário não seja um signo voltado diretamente para a natureza, ele é voltado para o global, para o tudo, para a interdependência entre todas as coisas. Não necessariamente com a espiritualidade que está por trás disso. Isso vai estar aqui, ó, em Peixes. Quando Saturno estiver aqui em Peixes, aí o que vai estar em foco é a espiritualidade. E aí a coisa vai ter um outro perfil, vai demorar um bocadão para chegar aí. Nós estamos aqui, Saturno, vamos olhar aqui, ó, Saturno está a 12 graus aqui de Aquário, né? Então vai demorar um bocado de tempo para entrar aqui em Peixes. Bom, então se Saturno significa isso, né, para todo mundo, então nesse momento aqui é justamente nessa área que ele vai estar trabalhando. As pessoas, então a gente, por exemplo, fala assim, olha, o Brasil vai começar esse ano aqui, já foi aprovado o escândalo do precatório, que vai ser fatiado uma quantidade muito grande, são 100 bilhões de reais que vão ser fatiados aí para questões políticas, interesses políticos e tal. Todos nós nos revoltamos ao saber disso. Mas eu insisto a dizer para vocês uma coisa. Embora isso pareça ser escandalosamente algo ruim, né, uma safadeza, né, que é o que parece, né, eu acredito que essas influências aqui, ó, elas estejam nos dizendo que essas pessoas que forem, que receberem esse dinheiro, realmente estarão fazendo um uso útil disso. Aqui nós temos outros aspectos que favorecem o que eu estou falando, tá? Que é a presença de Netuno em Peixes. Então quando a gente fala assim, Netuno, mas Netuno na astrologia significa o imaginário, a fantasia, muita gente fala isso, tá? Mas ele significa espiritualidade. O imaginário, a fantasia, é o grau, está ligado intimamente ao grau de espiritualidade da pessoa, né? E outra, Netuno pode ser mal, pode significar aquela pessoa que se entrega aos vícios, né? Seja da bebida, da bebida, do fumo, da droga, seja lá qual for o vício da pessoa. Netuno pode significar isso, uma negligência com a sua vida. Por quê? Porque a pessoa procura fugir da realidade, mas isso é quando Netuno está muito mal aspectado. Agora, quando Netuno está num tema bem aspectado, então a coisa é ao contrário. O que ele significa é um desenvolvimento espiritual. Significa uma espiritualização, né? Então Netuno estando ele em Peixes, ele está domiciliado. Tá? O domicílio de Netuno é Peixes. Então ele já está lá já há um bocado de tempo. Então esse processo de espiritualização, e eu vou até citar outro exemplo, que por exemplo, o surgimento dessa garotada aí, né, da Greta, né, e toda essa garotada aí falando do meio ambiente. É um espaço que foi dado aí, principalmente porque ele está ali, né, desenvolvendo esse grau de espiritualidade e trazendo à vida pessoas com essa espiritualidade. E isso é muito importante, né? Para quê? Para que o mundo consiga seguir seus rumos, né? Bom, e ainda, para ficar mais bonita a coisa, Júpiter entrou em Peixes. Quem é Júpiter? Júpiter é aquele contrário ao Saturno, né? Se Saturno é aquele grande funil, Júpiter é aquela grande lupa. Tudo que tiver um Júpiter ali vai crescer, vai expandir, vai superar as dificuldades. Então ele é um grande benéfico. Só que é o seguinte, em Júpiter também crescem as ervas daninhas. As ervas daninhas vão crescer quando? Vão crescer quando tiver tudo favor para ela crescer, que vai ser, obviamente, com uma influência de Júpiter. Então, quem são as ervas daninhas? São aquelas que devem ser arrancadas do nosso jardim. Quem vai fazer essa limpeza é o Saturno ali, tá bom? Agora elas alvoroçam, elas aparecem, ali está o Júpiter mostrando que elas ainda estão aparecendo, tá bom?
Por outro lado, o Júpiter aqui, quando ele entrar em conjunção, ele está aqui no comecinho, aqui no primeiro grau de peixes, segundo grau de peixes, e Netuno já está lá no 20º grau, mas ele vai rapidinho se encostar aqui em Netuno, e à medida que vai fechando esse ângulo, né, vai se somando esses dois corpos, né, e, portanto as informações, os atributos desses planetas vão se somando. E aí, quanto mais próximos eles estiverem, mais intensas serão esses atributos. A junção de Júpiter com Netuno, ela pode ser, às vezes boa, às vezes ruim. Isso vai depender do signo no qual eles estão. Bom, mas Júpiter, Netuno está domiciliado em Peixes. E ele não é o único regente de Peixes. Ele tem um corregente. E adivinha quem é o corregente dele? O próprio Júpiter. Então, antes da descoberta de Netuno, então há muito tempo atrás, o Júpiter era regente dessa área. Júpiter é responsável pela espiritualidade. E ainda é, certo? Mas, agora com o conhecimento das influências de Netuno, a gente vai dizer o seguinte, olha, nós estamos somando dois planetas que nesta posição são extremamente benéficas. Por isso eu estou dizendo, então nesse período em que Júpiter estiver aqui, ó, nós teremos uma grande tendência a fazermos as coisas de forma mais espiritualizada, que respeite mais o próximo, tá? Que tenha mais respeito pela natureza. E nós já tivemos um grande avanço quando nós tivemos um medíocre lá no Congresso, falou que deveríamos abrir espaço para a caça e foi bastante rejeitado, né? Então você vê que um cara, todas essas pessoas que aparecem aí com essas ideias ruins, né? Elas estão sendo desmascaradas, estão sendo esculachadas, tá? Opa! Então veja que quando aparecem esses indivíduos com essas ideias erradas, né, elas vão ser trabalhadas, vão ser escrachadas, vão ser desmascaradas e jogadas fora. Tá? Isso é uma tendência desses dois aqui juntos. Bom, em termos de humanidade, para onde a humanidade caminha? Né? Como caminha a humanidade? A gente tem que entender o seguinte, quando a gente olha um tema astral, a gente vê os nodos lunares. Nó do norte, nó do sul. O nó do norte está apontando agora em Gêmeos, a 1 grau de Gêmeos. Ele estava grande parte do tempo, né? Aqui ainda está em Touro, ok? Então durante todo o ano passado ele estava aqui em Touro e agora no finzinho do ano ele entrou para Gêmeos. Mas depois vai retrogradar um pouquinho para Touro de novo, depois volta para Gêmeos, né? Vai ficar brincando aqui nos últimos graus de Touro, os primeiros graus de Gêmeos, depois ele invade diretamente Gêmeos, tá? Então veja, quando ele está em Gêmeos, significa que a humanidade segue num caminho de voltada, tá, para a comunicação. Comunicação e a intelectualidade. Então, o intelecto que está em crescimento. Né? Então, não é só a comunicação, mas o intelecto de uma forma geral. Seja na arte, seja na política, seja na área econômica. Então, tudo que é uma criação humana que está se desenvolvendo está associado ao intelecto. Então, veja, quando não está associado ao intelecto, né? Quando está voltado para a guerra, quando está voltado para o esporte, aí não tem um domínio de Mercúrio, não tem uma influência. Mas quando se trata de qualquer área que envolve o intelecto, né, a criação de estratégias, Mercúrio vai estar presente. E Mercúrio é sempre aquele que faz a relação direta entre as pessoas. Ele não é um agente intelectual individualizado, ele está associado à transmissão das ideias. Tá? E aí a gente vê que Mercúrio vai ser o novo regente do ano. Olha que beleza. Regente de 2022, que não é agora, tá? É só lá quando o Sol entrar em Áries. Aí quando o Sol entrar em Áries, sai a regência de Vênus e começa a regência do ano, né, para Mercúrio. E o que aconteceu aí? Passou o bastão, né? Então a humanidade vai estar voltada principalmente para o quê?
para a comunicação, a expressão, o desenvolvimento intelectual, inclusive tecnológico, mas sempre coisas que estão se desenvolvendo, nada que por acaso lá de trás, de muitos anos, que foi retomado. Não, nada disso. Coisas novas, sempre coisa nova e de rápida transmissão. Tá? Tudo isso vai estar sob regência de Mercúrio ao longo do ano de 2022. Por outro lado, como Mercúrio também rege, como ele rege a expressão, comunicação, podemos dizer que ele é o regente da internet, podemos dizer que seja Mercúrio. Veja bem, as comunicações também podem ser para o lado ruim. Então, onde vem a fake news? A fake news também, infelizmente, está na regência de Mercúrio. É o lado podre, da informação, é a informação, a mentira. Mentira é o lado podre da informação. E ela também vai estar, de alguma forma, sendo estimulada com a presença de Mercúrio na regência do ano. Só que temos Saturno na regência maior. Então, essas comunicações que forem chamadas fake news, que forem as mentiras, elas começam e acabam. Porque Saturno não permite que elas desenvolvam. Porque se elas não têm um fundamento real, elas não têm como continuarem, elas vão mimbar. Então isso é a grande regência aqui de Saturno. E como Júpiter vai estar aqui dizendo para nós, o que é bom para nós, vamos lá, vamos crescer tudo que é bom para nós, vamos mexer com a espiritualidade, eu volto a dizer que vai ser um ano muito positivo para a humanidade. Outra coisa importante, quando esse planeta, quando esse nódulo lunar norte está em Touro, ele não está falando da comunicação, ele está falando da edificação, do ganho material, daquilo que a gente produz para o nosso crescimento. E Touro é o Capricórnio melhorado, tá? É aquele trabalhador que sempre consegue sucesso. Embora Capricórnio seja um signo de labor, tem muita consciência no que faz, muita estruturação, Touro é aquele laborioso que sempre tem grandes compensações, porque o regente dele é Vênus. Vênus, que foi a regente que ainda continua como regência até a entrada do Sol em Áries, é um planeta que rege sobre as grandes edificações. Não precisa ser grande edificação. Toda aquela edificação que te contribui para um patrimônio, e veja bem, patrimônio não precisa ser um patrimônio material. Bom, Vênus rege principalmente os patrimônios materiais, que é aqueles que perduram durante a sua existência. Mas também rege sobre os patrimônios culturais, sociais, familiares. A gente não pode esquecer esse tipo de patrimônio, tá? Então tudo aquilo que você conquista para a sua edificação está sendo bem representada com o signo de Touro aqui, com Vênus sendo a sua regente. E quando o nódulo lunar norte está ali, está indicando que a sociedade tem que buscar esse caminho. Só que, veja, se você olhar o ano passado, todo mundo buscou coisas novas, todo mundo buscou saída do sufoco. E muitos países conseguiram. Ou pelo menos estão no caminho certo de conseguir, ainda que a pandemia venha derrubando a economia e tal, mas com a consciência de que o trabalho leva ao crescimento, as nações estão aí conseguindo buscar se edificar, se reestruturar. Ok? Aí, quando finalmente acabar a regência de Vênus e passar para a regência de Mercúrio, a coisa modifica. O foco não vai ser esse. O foco vai estar em desenvolver coisas novas, ciência. A ciência vai ganhar um grande impulso, tá? E, portanto, o mundo vai ser mais intelectualizado. Vamos entender mais uma coisa importante. O nódo lunar sul nos dá a indicação daquilo que vai dar uma dificuldade no processo, daqui para cá. Isso aqui é um vetor, gente.
tá? Vamos usar um pouco de física aqui. Isso aqui é um vetor, ele só funciona nesse sentido, não funciona nesse sentido, tá? Então, só que para vir daqui para cá, a gente tem que olhar a base na qual ele parte, né? Então, qual a base que ele parte? É sempre no signo oposto. Então, se tivesse voltado para lá, nós estaríamos indo para Sagitário com toda a expansão, com todo o crescimento, com toda a superação das dificuldades, direto, tá? Porque é o domínio de Júpiter, né? E partindo de onde? De Gêmeos, da tendência às dualidades, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero fazer isso, não, daqui a pouco eu quero fazer aquilo, isso só vai me dar vantagem, opa, isso aqui eu posso tirar vantagem em cima de outro. Esses pensamentos duais que ficam na cabeça das pessoas são entraves para você buscar Sagitário. Mas nós estamos num caminho ao contrário, nós estamos com o vetor de lá para cá. Então nós temos que vir para essas situações, o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar para o bem da humanidade, para o bem especificamente meu, o que eu vou fazer. Mas aqui ele parte de Sagitário, ele parte de uma disposição gigantesca para fazer tudo, tá? Parte de uma ideia otimista em tudo aquilo que vai fazer, ok? Então dá essa energia para dizer o que é negativo de Sagitário. É muito complicado achar o que é negativo de Sagitário. A impulsividade, né? Que pode levar a um caos de repente, né? Mas uma impulsividade seria o único grande aspecto negativo aí que poderíamos dizer associado a Sagitário, né? A impulsividade. E também um pouco de excesso de confiança, né? As pessoas regidas aí por Sagitário são pessoas que têm muita autoconfiança. E a autoconfiança pode levar a tombos, né? Tá? Outra coisa que a gente tem que ver aqui, Saturno, com relação a esse vetor aqui, ele faz um aspecto de quadratura. O desenho não está muito lá favorável a isso, mas ele faz um aspecto de quadratura com essa situação aí. É quadratura perfeita? Não, não é perfeita, mas para a posição onde você encontra Saturno, 4 graus para cá, 4 graus para lá, você tem um leque de 8 graus, no qual aquela quadratura deve estar sendo respeitada, observada. E é claro que exatamente em 90 graus, né, quando você tem exatamente 90 graus entre os dois corpos analisados, então você tem exatamente a quadratura perfeita, tá? Na quadratura significa o quê? Que toda aquela imposição saturniana, aquele filtro saturniano, né, aquelas restrições saturnianas vão estar presentes. Então, quando esses dois aqui estiverem bem nesses aspectos de quadratura, implica que Saturno vai estar dificultando de acontecer as coisas. Dificultando em que sentido? Só vai passar o que precisa passar. Só vai ser aprovado o que realmente for digno de ser aprovado. Então, a regência de Saturno faz com que as coisas erradas tenham uma resposta muito rápida. As pessoas fazem uma coisa rápida, rapidamente, fazem uma coisa errada, rapidamente elas acabam colhendo o fruto desse erro, tá? Então, esse o nosso aspecto. A gente tem aqui, ó, Sol avançando, né, do signo de Capricórnio, nós estamos aqui no signo de Capricórnio, ele vai avançar para Capricórnio, vai fazer aspecto direto de conjunção aqui com Saturno. E nesse momento que ele fizer essa conjunção com Saturno, é uma conjunção sempre ruim, tá? São aspectos muito diferentes. Embora Júpiter tenha aspecto semelhante ao do Sol, quando é o Sol que faz o aspecto com Saturno, acontecem muitas catástrofes naturais no planeta, tá? Então é quando a gente tem quedas de aviões, você tem a situação aí novamente dos vulcões entrando em erupção, né, muito intensa, maremotos no caso, tá? Então a gente vai ter, obviamente, sempre aquela situação de desconforto, né, por conta desses fenômenos que acabam acontecendo. Que mais que é importante? Mas aí o Sol, quando o Sol entrar em Peixes, aí ele vai fazer conjunção com esses dois aqui. Ele vai passar aqui por aqui, fazendo conjunção, ou seja, vai somar ainda as forças dele, né, os aspectos, tudo aquilo, os atributos que tem o Sol, vai se somando aqui com Júpiter e com Netuno. Então veja, a espiritualização vai estar em grande foco, tá? Quando
quando este ano o Sol entrar em Peixes. Então esperem para isso, que vai ser um momento de grande espiritualização. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita coisa, na minha opinião, muita coisa ruim que já foram descobertas vão ficar muito mais intensificadas e novas vão surgir. A consciência por uma coisa, por uma providência, vai começar a ser muito nítida e difícil de ser tapeada. Então, as providências vão começar a acontecer. E vou dizer mais uma coisa, hein? Que eu acho, né? O achar é a mãe de todos os erros, como eu mesmo falo, né? O Sol, quando passar aqui por Peixes e entrar em Áries, enquadratura não, ele vai, que entrar em Áries, ele vai trazer um certo desespero, vai bater um certo desespero para a ação. Acredito que vão acontecer muitos suicídios, talvez de grande importância aí, né, na nossa história, tá? Então é um momento em que vai acontecer que acredito eu vá acontecer coisas bastante significativas, bastante inesperadas por um, esperadas por outro, mas acredito que vão acontecer muitas dessas daí. Quando o Sol entrar em Áries, portanto, lá no equinócio de outono. Ok? Então, gente, não vamos se estender mais por aqui não, tá? Se você gostou desse assunto, você quer fazer um comentário, manda aí pra mim, eu vou ler com todo prazer, tá? E na medida do possível, fazer logo um novo encontro aqui, um novo momento, tá? Para a gente discutir coisas novas. Eu lancei o meu livro A Vida Sob Nova Visão, justamente nesse período em que Saturno aparece aí no cenário como o grande regente dos 36 anos. E nesse livro eu trago bastante, discuto bastante sobre a minha visão sobre a reencarnação, sobre a astrologia em si, sobre as construções mentais, tudo com muita física no meio, tá? E, portanto, eu pretendo fazer aqui alguns vídeos, todos eles voltados para as discussões que estão lá no livro, né? E vou começar aqui a construir esse canal, esse ambiente cultural. Bom, vejo vocês no próximo encontro. Obrigado.